Que a paz e a bênção do Criador esteja com todos vocês. Hoje nós vamos dar continuidade sobre os grupos políticos religiosos. Hoje o grupo que iremos falar é o grupo dos doutores da lei, que é os escribas. Vamos para a nossa leitura. O grupo dos doutores da lei vai adquirindo cada vez maior prestígio na sociedade do tempo. O seu grande poder reside no saber, com efeito, são os intérpretes abalizados das escrituras, e daí serem especialistas em direito, administração e educação. A influência deles é exercida principalmente em 3 lugares: sinédrio, sinagoga e escola. No sinédrio, apresentam-se como jurista para aplicar em assuntos governamentais e em questões judiciárias. Na sinagoga, são os grandes intérpretes das escrituras, criando as tradições. O que é as tradições aqui? As tradições são costumes, hábitos, história, lendas, memórias, recordações, símbolos, transmissão de doutrinas. São as sãs doutrinas. Não vem a maioria das doutrinas que eles impõem não é o que está na Sagrada Escritura, que foi dado pelo próprio Espírito Criador. São coisas dos homens. Vamos fazer a nossa continuação. As tradições, através da releitura e explicação e aplicação da lei aos novos tempos. O que eles faziam? Eles pegavam os tempos que ele estava e pegavam a lei e tentavam moldar a lei ao tempo atual. Mas a lei nunca pode ser moldada aos tempos atuais. É pelo contrário, os tempos atuais devem se moldar à lei. Porque era assim que o Criador fez. A lei ela tem que permanecer do jeito que está. Ela não deve se mudar nada nela, nem tirar e nem pôr. Continuar intacta daquele jeito. Abrem escolas e fazem novos discípulos. Embora não pertençam economicamente à classe mais abastada, os doutores da lei gozam de uma posição estratégica sem igual. Em questão de fazer novos discípulos, tem uma parte na Sagrada Escritura que o próprio Messias falam com os doutores da lei e os fariseus, que está em Mateus, capítulo 23, versículo 15, que fala assim: ai de vós, escribas, que são os doutores da lei, e fariseus, hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito. Prosélito quer dizer discípulo. E uma vez feito, o tomais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Por que 2 vezes maior que eles? Porque essas pessoas que entravam lá já estavam no pecado. E quando entram, o pecado dela transgride cada vez mais. Por quê? Os doutores da lei colocavam coisas que não estavam na lei pura, justa e verdadeira. Colocavam uma carga muito grande sobre os homens e fazia com que eles pecassem mais ainda do que quando eles, antes de entrar. Eles eram se tornavam mais pecador ainda do que quando eles entraram, entendeu? Vamos lá, continuando. Monopolizando a interpretação das escrituras, tornando-se guias espirituais do povo, determinando até mesmo as regras que dirigem o culto. Já perguntaram por que as religiões, ou sinagoga, templo, fazem os cultos dessa maneira? Antigamente não era assim. Essas regras são regras de homens, conforme eles precedem o culto.
Não tem nada a ver com a Sagrada Escritura. Coisas ali que estão ali, uma coisa ou outra, sim. Mas muitas das vezes a forma como o culto vai começar e terminar são regras dos homens. A sua grande autoridade repousa sobre uma tradição esotérica. Esotérica aqui está com S. Vamos lá. Buscar. O que significa esotérica? É o feminino de esotérico. O mesmo que complexa, hermética ou obscura, que pode ser entendido ou compreendido por poucas pessoas. Hermético, que é ensinado a um grupo restrito e fechado de pessoas, que são a sinagoga, os templos. Refere-se a doutrina, sã doutrina ou prática que se fundamenta em saberes sobrenaturais. A maioria das vezes, a maioria não, muitas coisas que estão nos templos, nas sinagogas de hoje, que é considerado igreja, elas são cultos pagãos. Muita coisa pagã está lá dentro. Não precisa ter uma imagem lá dentro. Mas em questão da forma que eles pregam, que eles fazem, muitas coisas é pagã. A forma de vestir, a forma de se comportar. Tem muitas coisas pagãs, muito culto pagão. E muita gente não sabe disso. Vamos fazer a continuação. Não ensinam tudo o que sabem e esconde ao máximo a maneira como chegar a determinada conclusão. Eles sabem de muita coisa, mas só que esconde. Não me ensinam tudo o que realmente sabe. Por que isso? Por que não ensinam tudo o que realmente sabe? Porque eles olham, eles querem agradar, eles querem encher, entendeu? Porque se eles se ensinassem realmente o que é para ser ensinado, que não é pela carne, e sim pelo espírito, e as pessoas querem sentir prazer pela carne, então não vai ter quase ninguém. Porque as pessoas vão procurar o que é prazeroso pela carne, não pelo espírito. Ninguém vai lá pelo espírito. É raro alguém ir lá pelo espírito. Vão lá para sentir confortável na carne. Procura pela carne, saciar a vontade da carne. Pelo Espírito, você vai querer compreender o Criador. Não que o Criador faça a tua vontade, mas você vai lá para fazer a vontade do Criador, compreender o Criador, sentir a essência do Criador. Chegar lá e fazer, eis-me aqui, a tua serva, o teu servo, faça-se em mim a tua vontade. É isso que é pelo Espírito. Agora, quando você vai lá, eu quero isso, eu quero aquilo, eu preciso disso, eu preciso daquilo, me ajuda com isso, me ajuda com aquilo. Você vai porque você está pela carne, não pelo Espírito. Continuando. De modo geral, os doutores da lei, que são os escribas, tinham de transmitir os seus conhecimentos de forma gratuita. O que é gratuita? O que ele recebeu, que é os ensinamentos do Criador, você tem que dar de graça para as pessoas. Não é cobrar. Não é assim, ó, pedir para que eles dão dízimo, obrigando-os para manter o templo. Eles tinham que dar o máximo possível de graça. E se alguém sentisse de ajudar, é diferente. Mas não falar, é obrigatório. Se você não der, você não vai para o céu. Se você não der, você não garante. É errado. É errado. Vamos ver a continuação. Mas parece que muitas das vezes eles acabavam tirando vantagem financeira dessa tarefa. Inclusive, em certas ocasiões, o Messias censurou os doutores da lei, que se aproveitavam até mesmo das economias das viúvas. Eles aproveitavam das economias das viúvas. Em vez de ele pegar o dízimo, a oferta, seja lá o que for, e ajudar as viúvas, os necessitados, né? Os enfermos, os viajantes, as crianças órfãs, não. Eles tiravam ainda.
E hoje você vê diferença nos dias de hoje? Olhem, observem se há diferença em tudo que a gente está lendo sobre eles. Pesquisa sobre eles para vocês verem. O que eu estou trazendo aqui sobre os grupos é resumido. Mas se vocês procurarem saber na internet, tem muita coisa. Muita coisa mais detalhada ainda. É que não tem como eu trazer tudo. Não tem como. O vídeo vai ficar 1 hora, 2 horas de vídeo. Então, eu tento resumir o máximo para passar a parte mais importante, que é a compreensão. Por que o Messias falava aquilo? Que eles se interpretam de forma errada nos dias de hoje, como era antigamente. Interpretavam as leis do Criador de forma errada e jogavam uma carga muito grande sobre os homens. Vamos continuar. Ele censurou os doutores da lei, que se aproveitavam até mesmo da economia das viúvas. Isso explica porque o Messias repreendeu e condenou os doutores da lei, muitas vezes em seu ministério. O Messias reprovou a hipocrisia daqueles homens, que eram materialistas e preocupados com seu reconhecimento humano. Em sua interpretação e aplicação da lei, eles também acrescentavam a ela muitos regulamentos que resultavam numa carga muito pesada aos homens. Então, eles deixavam muito pesado aos homens. E quem é que conseguiria suportar toda aquela carga? Nem eles. Eles colocavam tantas regras, tantas coisas, que nem eles conseguiam suportar. Chega uma hora que até eles não sabiam o que é, o que não era. E tinha que ficar estudando para ver o que eles puseram, fazia parte. Mas nem eles conseguiam. Continuar. Além disso, através de todo o seu tradicionalismo na interpretação da lei, os doutores da lei acabavam por tomar a chave da ciência das pessoas comuns. Ou seja, com sua interpretação e normas acrescentadas que não diferencia nos dias de hoje, que são chamadas de sã doutrinas, a lei. E eles escondiam o verdadeiro sentido da lei, fazendo com que fosse impossível para o povo compreender o seu significado correto. Quando as pessoas olham para os mandamentos, para a lei, não tem como, é difícil, é muito difícil, ninguém consegue, nem tentou. Agora, fala para mim se é fácil você servir ao Criador verdadeiramente, cumprir as leis, as normas que o Criador, que o próprio Espírito pediu, com as leis dos homens junto. Não tem como mesmo, não tem como. Porque as pessoas ficam em cima do muro, o que é verdade, o que não é verdade, o que pode, o que não pode, fica em cima do muro. Aí ficam confundidos e envergonhados, porque não sabem o que fazer. Fica perdido. Então, o que eles faziam? Eles ponhavam um peso em cima das costas e falavam, pode carregar. É bíblico, isso aí você tem que carregar. Mas não é assim. Se você seguir os mandamentos, as leis que o Espírito entregou nas mãos de Moisés, entregou para Moisés, na mão dele, para que ele passasse para o povo, não é pesado, é leve. O próprio Criador fala, minha carga é leve. Todo mundo consegue, até criança consegue. Até criança consegue. Então, eles puseram uma coisa santa, puseram a corrupção em cima. Aí fica pesado mesmo. Porque tudo que o homem cria não é perfeito. Mas o que o Criador faz é perfeito. Vamos continuar. E se não bastasse, os mesmos doutores da lei, que são os escribas, usavam da habilidade de suas interpretações para fugir das exigências da lei. Até eles fugiam, eles não aguentavam, porque eles ponhavam tanta coisa que eles não conseguiam. Mas eles tentavam fugir por quê? Porque eles sabiam qual era a verdadeira lei e eles não queriam praticar.
Então, vamos inventar que o povo vai praticar, nós só praticamos o que eles praticam. Aí estão fugindo do que realmente o Criador pediu. Mas as pessoas que entravam para ser os discípulos deles, para começar a ir na sinagoga, no templo, essas coisas, eles começavam a praticar mais pecados, continuar mais no pecado e se afundando cada vez no pecado, até chegar um ponto, igual o Messias falou, que eles eram discípulos do inferno, que eles estavam no caminho, eles estavam errando 2 vezes mais que os próprios fariseus e os escribas. Por isso, tome muito, muito cuidado no templo, na sinagoga, na igreja, seja lá o que for, na religião que você segue. Procure, questione, procure a verdade, não fique só pelo que falam. Procurem, pegam as leis e observam se elas batem com o que o Espírito entregou na mão de Moisés, o próprio Espírito Criador. Vamos ler uma parte de Marcos, capítulo 12, versículo 28 ao 34, que é a parte que o Messias fala com os escribas, que é do vídeo anterior, quando o Messias falava com os saduceus, aí o escriba ouvindo, e ele fala com o Messias, e é essa parte. E esse do saduceus está no vídeo anterior meu, que eu fiz, se puderem dar uma olhadinha lá. Chegando um dos escribas, tendo ouvido as discussões entre eles, vendo como o Messias houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Respondeu o Messias: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Criador, é o único Senhor, é o único Deus, é o único Criador. Amarás, pois, o Criador de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outros mandamentos maior do que estes. Disse-lhe o escriba: muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o único, e não há outro senão ele. E que amar o Criador de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e de toda a tua força, e amar ao teu próximo como a si mesmo, exerce é maior a todos os holocaustos e sacrifício. Vendo o Messias que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: não estás longe do reino do Criador. E já ninguém mais ousava interrogá-lo. Essa é a parte onde está Marcos, do livro de Marcos. E viram como realmente é importante as leis do Criador? Vocês vão entender. Na parte de Mateus, capítulo 22, versículo 34 ao 40, é parecido, só que tem uma coisa a mais e que faz, como que eu posso falar, ele complementa o que está em Marcos e a compreensão melhor. Vamos lá. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, que são os escribas, experimentando-o, lhe perguntou: mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe o Messias: amarás o teu Criador de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e o primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Agora a parte acrescentada, que resume tanto a parte de Marcos como Mateus, é este. Destes 2 mandamentos, prestar atenção, destes 2 mandamentos, depende. O que é depende? Procura lá. Quer dizer, pertencem. Toda a lei,
e os profetas, o que é? Depende, pertence toda a lei e os profetas. Quer dizer o que ele está querendo dizer? Se eu estou falando para vocês, amar a Deus sobre todas as coisas, sobre todo o teu entendimento, teu coração, tua alma, toda a força que você tiver, isso depende de toda a lei. O que é toda a lei? Toda a lei que está em Levítico, toda a lei que foi entregue na mão de Moisés, que os antepassados, antes de Moisés, praticavam. Essa é a lei. Essa é toda a lei. Então, amarás o teu Criador de todo o teu coração é o primeiro mandamento. Ao quarto, guardar o sábado. Não ter imagens, não adorar a imagem. Amar somente ao Criador, honrar o nome do Criador, não usar o nome do Criador em vão. Esse é você amar Ele de todo o teu entendimento, de toda a tua força, de toda a tua alma. E o próximo é amar o teu próximo como a ti mesmo. Isso é do 5º mandamento ao 10º. Tudo que está pedindo lá para você não fazer contra o teu próximo é o que você não quer contra ti. Então, você não fazendo contra ti, não quer que eles façam contra ti, você não vai fazer contra o seu próximo. Estes são os mandamentos. E as leis. Muita gente comemora aniversário, vai não ter coragem de comemorar uma festa do Criador. Guardar o sábado, guarda o domingo, guarda qualquer dia da semana, até um dia pagão, guarda, comemora, mas não ter coragem de santificar o sábado. Que foi o que o Criador pediu. Não tem coragem. Fala que foi abolido tudo. Fala que a lei é fraca. A lei é falha do Criador. A fraca e falha é a que os homens puseram em cima da lei, que é pura, justa e verdadeira. A lei fraca é a sã doutrina criada por homens. É a lei fraca. É uma lei um jugo, que colocar um jugo desigual, que não tem nada a ver com a lei do Criador, que puseram sobre os homens. O homem não pode se casar mais de uma vez. Que o homem, ele tem que ser celibato. Que é melhor ele ser celibato que ele se casar. Sendo que ele tem um libido. Da onde isso? Isso aí é um jugo. Isso é uma lei falha. Porque nenhum homem, o homem que tem libido, ele não consegue ficar sozinho. O próprio Deus falou, o homem não pode ficar só. Faremos uma mulher, uma disjuntora, uma submissa, que esteja ao lado dele, que esteja ajudando ele. E como ajudar? Só dando filhos? Não. Ajudar em tudo que ela puder ajudar. Mas se tem em excesso, um libido é excesso, case-se. Tem regras para isso, está lá em Levítico, é uma das leis do Criador. Case-se mais uma vez, mas permaneça com a menina da mocidade. Não a abandona, não trata ela indiferente. No mesmo jeito que trata ela, trata a outra. Não haja diferença entre elas. No amor, no carinho, no procedimento. Tem que tratar igual. Do mesmo jeito que o Messias nos trata. Ele é o noivo, nós somos as noivas. Ele trata todo mundo igual. Ele não vê diferença. Tanto é que ele mesmo fala, eu não vim para os justos. Eu vim para os que estão no pecado. Ele não tratava com indiferença. Ele repreendia quem tinha que ser repreendido. Mas ele tratava com o mesmo amor. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que falamos dos patriarcas do passado. Que eu vou repetir novamente, eu sei que é chato. Que ouvia, sentia, via a presença do Criador. Muitas vezes era levado em espírito. Então, tomem muito cuidado. Procurem, questionem. Não fique pelo que falam para vocês. O inimigo não vai vir como rabo, com asas, que nem como representam ele aí, que nem um demônio, né? Uma coisa horrível. Ele não vem, ele usa a própria palavra para confundir
até os escolhidos. Não falam, o Messias não falam que os escolhidos serão enganados? Como que serão enganados? Como os escolhidos serão enganados? Fala para mim. Não, ele não vai vir com uma figura horrível para ser enganado. Não, ninguém vai ser enganado. Ele tem que vir uma mais bela possível. Ele não se disfarça de anjo de luz. Ele vai usar a própria palavra para enganar as pessoas. Então, tome muito cuidado aonde vocês estão. Observem, leiam a Sagrada Escritura. Pede um entendimento, discernimento, sabedoria ao Criador. E lhe será dado. Você pedir da maneira correta, lhe será dado. Se você quer compreender o caminho da verdade, o caminho da vida, comece a corrigir, comece a andar no caminho correto. As leis estão aí para ser praticada, para ser posta em prática. A abominação no mundo, promiscuidade, libertinagem. O mundo é promíscuo. Basta você sair desse caminho que você foi conduzido. Pode olhar para todas as igrejas. Há mais pecado dentro das igrejas do que fora dela. Porque os que estão fora já estão no pecado. Então eles ficam na onde eles estão. Agora, quando entram para a igreja, sabendo a verdade, eles pecam mais, eles erram mais. Porque é um jugo muito grande. Um jugo muito grande. A porta do Criador, ela é estreita, mas ela é leve. A porta do inimigo, ela é larga, mas é pesada. Muito pesada. Ninguém suporta. Entendeu? Cada vez mais vai se afundando. Então, tome muito cuidado. Essa é a parte dos doutores da lei, né, os escribas. Mais para frente a gente vai falar sobre os fariseus. Esse aqui é um resumo, gente. Procure, se vocês procurarem, mas de acordo com as leis, tudo certinho, porque tem muita coisa que não é confiante na internet. Então é bom pesquisar se está tudo de acordo com as leis do Criador. Procure saber, procurem a verdade. Vocês aprofundando nos grupos político-religiosos, vocês vão ver que tem muita coisa. Aqui é só um resumo, E vocês veem que não se diferencia dos tempos de hoje. Está igualzinho nos tempos de hoje. Por isso que eu falo para vocês, procure saber, procure a verdade. Não fique só pelo que eu falo. Procure, porque a verdade vos libertará dessa prisão que vocês estão, desse jugo que não pertence a vocês. São jugo criado por homens, porque a lei do Criador ela é leve, ela é justa, ele não tem jugo desigual. Então procure a verdade. Se assim for a vontade do Criador, toda a honra e toda a glória a Ele, faremos o próximo vídeo e vai ser sobre os fariseus. Até a próxima!